Eu estou fazendo esse bolo desde o zero, passo a passo, do básico até a conclusão, a decoração, né, o passo avançado, especialmente para uma seguidora inscrita no meu canal que me fez esse elogio lindo. Eu acordei quando recebi essa mensagem, meu coração transbordou de tanto amor e gratidão. E a dúvida dela era justamente como esculpir a cabeça da Magali, que foi o bolo esculpido que eu fiz 2 semanas atrás, aproximadamente. Como a Mônica é do mesmo personagem, praticamente, tem o mesmo formato da cabeça, eu decidi fazer esse busto da Mônica exatamente nessa posição e gravei todo o passo a passo de esculpindo a cabeça. Então observa que a cabeça da Mônica e da Magali, ela quase, de frente é quase um círculo, né? Só que ela é levemente achatada aqui, levemente achatada bem por aqui. De lado, olha que interessante esse desenho, né? Ele vem quase que redondo aqui, chega aqui e desce uma reta, o narizinho a gente vai fazer de chocolate, aí vem um arredondamento aqui da bochechinha dela. Então eu sempre falo no canal a importância da gente estudar a nossa referência. E vocês vão ver muito isso no canal, como eu transformo uma referência em um bolo esculpido. Então, às vezes a gente vai falar aquelas linguagens bem simples, né? Tipo um triângulo, no formato de uma coxinha arredondada, um cilindro, como se fosse um croquete. Então é o jeito que a gente vai justamente conversando com vocês para vocês entenderem qual que é o formato que a gente vai transformar isso num bolo, tá? Bom, então vai funcionar assim. Como que funciona a estrutura? Nós temos aqui o desenho que eu vou sempre me basear. Eu vou fazer o busto da Mônica, cabeça, metade do corpo e os bracinhos, né? E aqui, do mesmo tamanho do meu desenho, eu tenho essas cabeças. No caso da Magali, mas a Mônica e a Magali têm a mesma cabeça, né? Então percebe que a cabeça da Mônica, tanto da Mônica quanto da Magali, não é um círculo, uma esfera redonda perfeita. Ela é levemente achatada aqui na lateral. Então, quando eu vou fazer esse bolo, eu, Jussara, gosto de primeiro esculpir no isopor, para depois passar pro bolo. E olha que interessante aqui, a lateral dessa cabeça dela. Ela vem levemente aqui a bochecha redondinha, achatada nessa parte. Aqui vem o círculo, quase que, entre aspas, perfeito. Chega aqui, vem essa reta. Então, na hora que eu for esculpir no bolo, eu tenho que replicar exatamente essa parte aqui, ó. Essa descida reta. O nariz eu vou fazer de chocolate, então eu não preciso me preocupar agora, quando eu for esculpir o bolo. Então vai ficar assim reto, né? Tá vendo? E aí depois eu faço essa curva aqui do queixinho. Então o desenho, ele é fundamental para me dar o norte na hora de fazer o bolo. Como eu expliquei, eu, Jussara, gosto de primeiro esculpir no isopor, para depois eu levar isso pro bolo. Então aqui tá o isopor que eu esculpi, conforme o nosso desenho. Deixa eu pegar aqui. Então aqui tá o meu desenho, eu vim e passei pro isopor. Aqui no isopor eu vou saber exatamente a circunferência da cabeça da Mônica, quanto que tem aqui de comprimento, largura, essa parte, como eu expliquei, tá vendo o desenho aqui, ó, a nossa lateral? Eu repliquei isso no isopor do mesmo jeito, tá vendo? Aqui, isso. Então aqui eu tenho o desenho e aqui eu tenho o isopor. Então aquela queda que eu falei tá bem aqui, ó, aqui, e aí faz o redondo do queixinho. Aí no caso, eu fiz a parte do corpinho também, para eu saber exatamente a posição da mãozinha e do bracinho. E aí, o que eu fiz? Só deixar um pouquinho de lado aqui. Eu sempre passo, ó, pro papel vegetal, né? Pra depois eu passar pro isopor e aí eu vou com estilete e vou esculpindo. Significa que processo você vai ter sempre que fazer assim? Não, esse é o jeito que eu gosto de fazer, pra depois eu prefiro errar no isopor pra não ter que errar no bolo esculpido na hora que eu for fazer. Então eu montei aqui a minha estrutura. Eu vou deixar aqui o card da aula do que já tem no canal, onde eu explico como que você corta a barra rosqueada, como que você coloca a porca e a arruela. E esses arames aqui que vocês estão vendo, nada mais é que eu estou fazendo um movimento da mãozinha dela segurando a cabeça, que são os dedinhos. Na verdade, aqui pra mim aparece 1, 2, 3, 4 dedos. Então vai ser 4 dedos que vai aparecer segurando o queixinho. O dedão nem aparece aqui no bolo, mas eu vou fazer se necessário.
Então, essa é a posição de frente dela, onde aqui vai ser a cabeça e essa parte aqui seria como se fosse a mãozinha segurando aqui. Então, é 1, 2, 3, 4 dedinho, 1, 2, 3, 4 dedinho. E essa parte aqui é a palma da mão que vai, teoricamente, sustentar a cabeça como ela tá aqui no desenho, tá? Então, eu vou deixar o card dessa aula para vocês verificarem como que é feito. Eu vou isolar toda essa ferragem para que não tenha contato com o bolo. Então, vocês ficam sossegados que daqui a pouco vocês vão ver como que eu vou fazer. E agora, como eu esculpi a parte da cabeça dela, usando como base os meus moldes, novamente volto a repetir, se você quer receber os moldes que eu uso no canal para fazer os bolos esculpidos, manda uma mensagem para mim no YouTube ou no Instagram, no direct, onde eu vou mandar um link do nosso grupo VIP. Lá todas as alunas recebem esses moldes que eu faço dos bolos no canal. Então você vai conseguir replicar isso na sua casa perfeitamente. Se tiver dúvida, é só me escrever. Fiz a cabeça da Mônica, esculpi, lixei. Então agora eu vou cortar exatamente aqui nessa risca azul, como vocês estão vendo. Por quê? O queixo da Mônica, essa parte achatada aqui, redondinha, vai ser de isopor. Essa outra parte todinha aqui vai ser de bolo. Daqui pra cá bolo, daqui pra cá isopor. Pra meu bolo não ficar em contato com o isopor, eu vou colocar aqui um papel pluma. Você pode colocar um MDF se você quiser, onde eu evito que o bolo entre em contato com o isopor. Mas fica tranquilo que a gente vai fazer isso passo a passo, vocês vão verificar como que eu faço e vocês podem replicar aí. Então agora eu vou passar aqui o estilete e vou cortar exatamente essa parte. Vou usar o queixinho como base do nosso bolo e essa parte eu vou guardar, porque na hora que eu for colocar massa, recheio, eu vou fazer a altura exatamente que eu fiz aqui do isopor. Aí eu tenho aqui a cabeça da nossa personagem e depois a gente vai fazer a parte do corpinho também. Então, vamos para a próxima etapa. Importante relembrar que esse arame aqui, eu tô usando esse daqui, ó. Você compra em loja de material de construção, ele é super maleável, ó, super fácil de você entortar. Então você consegue fazer exatamente o que eu fiz aqui nessa parte para fazer essa parte da palma da mão dela que vai supostamente segurar a cabecinha. Agora vamos pro próximo passo que eu vou mostrar como a gente vai isolar tudo isso daqui. E eu passei fita floral na parte da mãozinha e de todo o ferro da barra rosqueada. Essa fita floral você encontra no Mercado Livre, é usado para fazer flores de açúcar e encobrir o cabinho para colocar dentro do bolo. Coloquei meu marshmallow ali no meu bowl, coloquei 1 minuto, ele derreteu e antes de mexer com ele eu coloquei gordura vegetal tanto na minha mão quanto na espátula, para que isso não vire um chiclete em asfalto quente e grude na minha espátula e no meu bowl e também na minha mão. Feito isso, eu começo a sovar e vou ali acrescentar a parte inferior para montar o corpinho, o formato do corpinho da Mônica. Então, faço toda essa alteração justamente para que... Você pode fazer isso de bolo? Pode. Eu optei por fazer de isopor comestível, porque eu achei mais prático. Inclusive, essa receita já tem vídeo no canal ensinando, é só você correr lá e assistir. Mas quanto mais crepes, né, flocos de arroz você coloca, mais duro ele enrijece. Quanto menos, mais borrachudo e demora para secar ele fica. Isso que você tá vendo aí é um papel pluma. Papel pluma é um papel bem duro, grossinho, usado na parte de arquitetura. Então, você pode encontrar também no Mercado Livre, já tem vídeo no canal ensinando. Então, eu começo ali a cortar o meu bolo, capricho no recheio. É um brigadeirão bem espesso e delicioso que eu fiz de chocolate belga. Gosto de colocar uma camada generosa para poder deixar o bolo bem chocolatudo, mas fica a seu critério. Sara, posso molhar esse bolo? Pode, mas lembra que não exagera, para não virar um bolo de pote, né? Você molha, eu não quis isso porque a massa já é super úmida e fofinha, então eu optei por não molhar, mas você pode molhar com moderação. Essa massa eu gosto de colocar lá na geladeira para depois esculpir o bolo, porque assim evita que tantos farelos caiam, né, na mesa, etc. Fica mais fácil de esculpir. Colocando sempre a minha faca ali lateralmente, eu começo a esculpir as laterais
e usando como base o isopor na parte inferior. Então, lembra daquela frase menos é mais? Então, começa esculpindo aos poucos, cortando aos poucos, até que chegue no formato desejado da cabeça da Mônica. Então, ali eu começo a deixar essas pontas arredondadas e tirando o aspecto de ali do quadrado. Sempre com a faca mais ou menos ali deitadinha, para poder esculpir, e vou usando o isopor da parte superior da cabeça da Mônica, para poder me dar um norte, para saber se eu preciso colocar mais massa, mais bolo. Nota que ali eu coloquei recheio só no centro. Por quê? Porque eu vou cortar, deixar essa parte superior arredondada. Então, se eu tivesse colocado recheio em toda a extensão da parte superior, eu ia acabar perdendo esse recheio. Mas, Sara, o que eu faço com esse pedaço de bolo e recheio que você está cortando e sobrando? Existe uma sobremesa que você pode fazer que chama Cake Pop, que nada mais é do que bolo e recheio sovado. E aí você faz uma casquinha de chocolate e vira espécie de um bombom. É como se fosse o brigadeiro americano. Você consegue fazer a mesma coisa e de repente você pode fazer uma venda casada. Além de você fazer o bolo esculpido para festa, você oferece esses docinhos como um complemento e coloca um preço a mais. Então aqui eu tô cortando ali a minha cabeça, lapidando toda a lateral e sempre me baseando no modelo que eu tenho ao lado, que é o isopor, que é o cucuruco da Mônica, a parte superior da cabeça dela. Verifico se tá no mesmo formato, se eu preciso cortar mais, se eu preciso cortar menos. Ali eu tô fazendo a frente da cabeça, que é aquela reta que a gente viu no início do nosso vídeo. Deixar isso bem. E a ponta da faca, enquanto eu tô esculpindo, a ponta da faca, ela vai contornando o isopor da parte inferior. Isso me dá um norte. Essa massa é tão boa que com a mão eu consigo já modelar ela. Modelo, corto o que há necessidade e de repente eu dou ali uma apertadinha, ela entra exatamente no shape, no formato que eu desejo. E assim ficou o nosso bolo. Vou só tirando ali a lateral para deixar algo mais arredondado, para não deixar aquele aspecto de quadrado arredondado, né? Mas vou fazendo isso em toda a extensão do meu bolo para garantir que fique uma cabeça na parte superior levemente arredondada e na parte inferior tem ali o isopor que vai deixar aquele queixo bochechudo da Mônica, né? E da Magali também. Então, vou girando, vou cortando ali o que eu vejo de excesso e sempre garantindo que fique um formato arredondado na parte superior. Pego o isopor, checo, vejo que tá no tamanho que eu quero e assim fica o nosso resultado final do nosso bolo. Parte da frente, lateral, parte das costas, parte da frente. E ali a gente chegou no modelo que a gente necessita para poder fazer essa parte da cabeça da Mônica. Começa a fazer a chocolate de blindagem. Já tem receita no canal ensinando você a fazer isso. O grande pulo do gato que você precisa se atentar agora é o seguinte. A primeira camada é para sedimentar os pequenos farelos que ficam da massa do bolo. Depois disso, depois que secou a primeira camada, você vem com a segunda camada, passa novamente, espera secar e por último, depois de seco da segunda, você faz a terceira e última camada. É importante você deixar essa parte bem lisinha, caso contrário, tanto a sua pasta americana quanto a minha receita exclusiva de chocolate de esculpir, se você for a minha aluna, vai acabar dedurando, então por isso que é importante deixar essa parte da blindagem lisa, bonitinha, para receber ali a nossa pasta americana ou o nosso chocolate de esculpir, porque assim fica perfeito o nosso bolo esculpido. Então, eu não chego a mostrar no vídeo, porque senão ia ficar muito longo, mas eu fiz o total de 3 coberturas, 3 camadas de chocolate de blindagem em toda a extensão da cabeça, do corpo e do bracinho da boneca. Esperei secar entre um intervalo de uma para outra, para que ela possa ali se enrijecer e suportar o peso do chocolate de esculpir que vai vir em cima. Agora eu vou alisando para deixar tudo certinho, para que isso não apareça na hora de eu começar a decorar esse bolo. Então, alisa, 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 muito alisamento, tiro o excesso para a gente seguir para a próxima etapa. Então, aqui está o resultado final. Vou começar a sovar a minha massa vermelha, para poder fazer a parte inferior da nossa boneca, que é ali como se fosse o vestidinho vermelho da Mônica. Então, abro a minha pasta, vejo a espessura. Eu gosto de manter uma espessura de 0,5 centímetro a 1 centímetro do bolo. Faço toda essa parte, tiro ali a parte do excesso, construo como se fosse um retângulo, corto no meio e aí eu começo a colocar a parte inferior do vestidinho da boneca. Vou colocando, tiro o excesso e vou repetir o processo na parte da frontal da boneca, na parte inferior também.
Tirei o excesso, fiz ali a sedimentação e a gente começa a mexer na questão do bracinho dela. Você nota que o bracinho dela tem espécie de uma manguinha do vestido dela. Então isso a gente tem que replicar também para deixar tudo perfeito. Novamente, volto a pegar ali a minha pasta que sobrou e coloco na parte da frontal da boneca para deixar essa parte do vestido bem bonitinho, bem feitinho, e com a minha própria luva e a ajuda da esteca, eu vou ali sedimentando, distribuindo tudo certinho para deixar tudo ficar perfeito para o nosso resultado final do nosso bolo esculpido da Mônica. Então, tiro tudo aquilo que for o excesso. Ali, como vocês podem ver, o lado direito dela tem uma manguinha também. Na hora de esculpir o isopor comestível, eu fiz questão de deixar essa manguinha aparecendo, porque depois eu venho e encaixo embaixo o braço da boneca do nosso bolo, fica perfeito. Ali, tiro todo quanto for emenda, deixá-las invisíveis. O excesso de massa também eu vou tirando. E nós já temos aí a parte inferior da nossa personagem, Mônica, que seria o vestidinho dela. E assim ficou o nosso resultado. Seguindo adiante, eu começo a abrir o meu chocolate de esculpir, já tingido na cor nude, na cor de pele. E uma vez que eu abro, eu começo a colocar ali na parte da nossa cabeça. Nota que na hora que eu coloco, eu começo a tirar ali os excessos, com o dedo eu começo a sedimentar, a aderir essa nova pasta ali na minha cobertura de chocolate blindado. E aonde eu vejo necessidade de colocar, acrescentar um pedacinho de chocolate ali na parte frontal da cabeça, eu faço isso. Essa é mais uma vantagem, ó, tô fazendo agora. Peguei um pedacinho de chocolate, coloquei ele na frente, onde eu vi que tava precisando, porque acabou rasgando. Passo o dedo e isso fica perfeitamente integrado, sem emendas visíveis. Esse é mais um benefício, né? Uma vantagem do chocolate de esculpir. Agora eu vou começar a abrir a parte traseira da nossa boneca e vou cobrir a parte de trás da cabeça dela. Novamente, dou uma sovada, deixo tudo pronto e aí, com a ajuda do meu tapete de silicone, eu acrescento e coloco em toda a extensão da minha boneca. Novamente, passo a mão, tiro o excesso da parte inferior, da outra parte também superior, desculpa. E aonde eu vejo que há necessidade, eu vou fazendo a junção com a minha própria luva. Ou seja, o calor da minha mão começa a fazer com que o chocolate fique mais aderente ao bolo e fique com a superfície cada vez mais lisa. Talvez você esteja se perguntando, Jussara, como que eu faço para tirar esse maisena que está em toda a extensão do bolo? Você vai pegar um álcool de cereal comestível e vai passar em toda a extensão do bolo, ele evapora imediatamente e ele tira toda essa parte da maisena. Seguindo o nosso planejamento do bolo, eu faço movimentos de rolinho no formato cilíndrico e começo a acrescentar cada dedinho da Mônica. Conforme a nossa foto, o nosso desenho, ela tem 4 dedos aparentes. Então ali eu começo a criar esses dedinhos, esses formatos, e com a ajuda da esteca eu vou marcando a separação de um dedo para o outro. E na parte superior eu vou deixando ali arredondado para ficar bem caracterizado, que é os dedinhos dela segurando ali o queixo. Novamente faço uma minhoquinha bem gorduchinha para fazer o último dedo. Faço a marcação com a esteca e depois eu começo a pegar uma massa numa quantidade maior. Faço ali a parte da mão e depois eu faço a parte do bracinho e a parte da palma da mão também do bolo. Então, aos poucos eu vou ali cobrindo toda essa estrutura que eu fiz de ferro do bolo da Mônica. Você pode fazer a mesma coisa também. Lembrando que, como é um chocolate de esculpir, que é a minha receita exclusiva, que eu ensino somente para as minhas alunas, você consegue, com o calor do seu dedo, passar o dedo, fazer ele derreter e fazer a emenda se tornar invisível. Por isso que eu não estou preocupada ali em colocar em pedaços, né, pedaços por pedaços da pasta, porque eu sei que a emenda vai ser perfeitamente fácil de se fazer, muito tranquila e deixando aí invisível toda e qualquer emenda que haja no bolo. Decidi fazer o dedo dela, o dedão. Aqui eu tô colocando, desenhei o rostinho dela
e vou recortar com estilete a parte dos olhos dela, porque é um personagem que tem um cabeção gigantesco, então o olho ele tem que ser praticamente proporcional ao tamanho dessa cabeça. Então ali com estilete eu fiz o desenho, passei esse desenho que vocês estão vendo da Mônica, eu passei para um papel vegetal e do papel vegetal eu recortei a parte do olho e com o meu estilete eu vou retirar agora esse excesso de pele que ficou. Por quê? Porque a gente vai colocar o chocolate Desculpi na cor branca exatamente nesse mesmo espaço que eu tô tirando do olho dela. Então, tirei essa parte e vou fazendo ali a aderência, deixando todas as partes redondinhas, sem rebarbas, né? Justamente para deixar essa parte do olho dela bem aberto, bem bonitinho, com acabamento perfeito, para em breve receber a parte branca dos olhos, pra gente poder assim deixar esse olhar dela bem bonitinho, bem romântico, bem fofinho. Vou tirando o excesso. E agora eu começo a modelar o narizinho dela. O narizinho dela nada mais é do que uma bolinha, um formato de triângulo. E ali, como eu tô trabalhando com chocolate Desculpi, minha receita exclusiva, eu faço a emenda ficar invisível do narizinho dela com o meu chocolate. Se você estiver fazendo isso em pasta americana, recomendo que primeiro você faça o volume do nariz e depois você cubra a cabeça dela com a cor de pele. Tá? Como eu trabalho com chocolate, eu posso fazer qualquer emenda depois, porque eu consigo deixar isso invisível. Tô dando a modelagem do narizinho dela, conforme a minha referência que está ali ao lado, para ficar o mais parecido possível com o nosso personagem, e você aí recomendo que faça a mesma coisa. Agora eu começo a deixar a parte superior totalmente lisa e vamos começar a abrir a próxima etapa ali do nosso personagem. Eu vou começar a cobrir essa parte branca do bracinho dela. Mas antes, eu vou primeiro terminar, já que eu tô mexendo com a massa da cor da pele, eu vou fazer a parte do bracinho dela, terminar de fazer esse bracinho, deixar todo bonitinho. E depois que eu terminar de fazer essa parte da cor da pele, eu vou partir para começar a preencher ali esse espaço que eu abri do olho dela. Então, estamos ali fazendo essa parte do bracinho, modelando, finalizando para deixar o mais parecido com o nosso desenho. Tô alisando, tirando toda e qualquer emenda. Aonde o meu dedo não alcança, eu faço ali com a parte da esteca, para deixar tudo mais perfeito e bonitinho nessa questão. E você aí pode fazer a mesma coisa, indiferente da pasta que você está trabalhando, seja ela pasta americana, pasta de leite em pó, ou se você for minha aluna, você vai ter acesso a essa minha receita exclusiva de chocolate Desculpi. Afinal, é muito mais prazeroso um cliente comer um bolo todo decorado com chocolate do que com pasta americana. Hoje existe uma porcentagem gigante de clientes que amam bolos esculpidos, bolos decorados, mas não gostam de pasta americana. Então essa alternativa que eu ensino no meu curso para as minhas alunas tem feito elas atingirem resultados, faturamentos enormes, justamente porque consegue atender o cliente que não gosta de pasta americana e ela consegue fazer o trabalho lindo dela com a minha receita exclusiva de chocolate Desculpi. Então, vamos seguir adiante no nosso próximo passo. Eu começo a abrir o meu chocolate Desculpi na cor branca para poder preencher essa parte do volume dos olhos. Com o estilete eu vou cortando ali o formato do olho dela, porque ela tem um espaço de olho bem grandão. E aí a gente vai começar a cobrir esse preenchimento, esse buraco que a gente fez na face dela, que é onde a gente vai colocar o olho. Então eu começo a colocar ali, vou justamente alinhando essa questão, deixando tudo perfeito, né, para poder cobrir, sem deixar aparecer a parte da nossa ganache. Tudo que é em excesso eu tiro e com a espátula depois eu venho e faço o acabamento. Nesse momento com o estilete eu tô tirando a parte dos excessos e assim fica muito mais bonito o acabamento dessa parte do olhinho dela. E isso é opcional que eu vou falar. Depois você decide se você quer colocar esse filete preto, conforme tá ali no desenho dela, que é onde a gente pega uma massinha preta e faz o contorno do olho dela na cor preta, como se estivesse riscando ali, desenhando o desenho dela. Tô colocando ali o meu molde para se certificar dos tamanhos. Tô ali tirando a parte do excesso que for realmente necessário. Por isso que é importante você sempre manter o desenho do lado, para você sempre se manter como referência. Então dessa forma você consegue ter um bolo com resultado muito mais bonito, um acabamento muito mais perfeito. Dessa forma você consegue deixar o acabamento perfeito. Vou fazer a boquinha dela, justamente mais ou menos ali na altura que tá o desenho dela. E também já vou fazendo essa questão do dentinho dela.
Como o dente dela no desenho tá de um tamanho, mas eu achei melhor deixar ele um pouquinho menor para ficar um pouco mais delicado essa questão do dentinho dela, para não ficar um dente muito grande, tipo dentuça, né? Então ali corto conforme o meu desenho, o molde que eu tenho, faço o dente dela e acrescento ali no meu bolo para verificar se ele tá do tamanho perfeito, se ele tá muito grande, se ele tá muito pequeno. Ó, decidi aprofundar mais a boquinha dela, risquei novamente e vou refazer o dentinho para deixar ele menor ainda. Todo molde você consegue fazer com papel vegetal. Tira o molde do desenho e aí depois você passa para a pasta que você estiver trabalhando. Coloquei novamente o tamanho do dentinho, ainda tá grande. Vou reduzir mais um pouquinho para ficar uma coisa mais delicada. Volto a colocar os dentes ali e vejo que desse tamanho está agradável e está compatível com o tamanho da cabeça dela, do rosto dela, da boca dela e assim por diante. Então, dessa forma, o dente do nosso bolo fica muito mais proporcional do que se eu fosse seguir o tamanho dos dentes que está no desenho. Então, fica uma dica para vocês também. Às vezes, o tamanho do desenho está muito maior do que o próprio bolo. Então, você pode fazer dessa forma que eu estou ensinando para vocês. E agora, dando os últimos arremates com essa esteca. Essa esteca é bem universal, no sentido que ela tem 1001 utilidades. Sempre que você comprar um jogo de esteca, essa daí ela tem que vir no lugar para poder ajudar. Bom, pegando ali como referência o meu desenho, eu vou começar a fazer essa linha preta que contorna ali o olho da nossa personagem. Vou fazer o olhinho preto, vou contornar a parte do dentinho dela, justamente conforme a nossa referência ali. Com a ajuda do meu papel vegetal, que eu fiz ali o desenho do olho dela, eu já aproveitei o formato do olho, coloquei a massinha, fiz exatamente esse formato, que é uma bolinha e a chata, conforme o tamanho do meu desenho, que eu passei do desenho para o vegetal, o papel vegetal, e ali eu vou ajustando o olhinho do personagem para ficar o mais parecido possível. Se você quiser fazer o olho numa outra posição, para baixo, no meio, fica ao seu critério também, mas eu quis seguir a minha referência. Agora eu vou fazer esse contorno preto ao redor do olho da nossa boneca, do nosso bolo, para deixar ali mais parecido ainda com a nossa referência. Eu não vou gravar todo esse passo a passo, porque não tem segredo. Você vai fazer uma cobrinha de pasta preta, se não importa a pasta que vocês trabalhem, e vai colocar ao redor do olho da personagem, como eu estou mostrando no vídeo. Então, assim, olha só como esse risco preto está presente em todo o desenho da Mônica. Está presente entre os dedinhos da mão dela, no olho dela, no nariz dela, no dente dela, na orelha dela, ao redor do vestidinho dela. Então fica ao seu critério se você quiser fazer essa cobrinha, digamos assim, ao redor de todo o nosso bolo. Aqui eu começo a fazer o cabelinho dela, que nada mais é uma cobrinha gordinha, achatada, e na parte inferior você faz um corte em V, conforme o nosso desenho. Então assim eu começo a fazer essa parte do cabelinho dela para deixar o mais parecido possível com a nossa referência do bolo do busto da Mônica. Vou fazendo isso em diversas vezes para deixar cada vez mais parecido o nosso personagem. Então não tem segredo, uma cobrinha comprida, gorduchinha, achata, deixa essa parte de baixo no formato de V. E aí você vai deixando o cabelo dela cada vez mais aparente, mais perfeitinho nessa questão. E a gente vai fazendo, repetindo o mesmo procedimento até terminar de fazer todo o cabelinho dela. Ali eu tô tirando um pouquinho do excesso que eu achei que passou, faço a finalização, o acabamento com a esteca e em seguida eu dou uma olhada para ver a parte traseira do cabelo da Mônica. Mas vou repetir esse processo até finalizar todo esse cabelinho da parte dela. Assim a gente consegue deixar cada vez mais o nosso personagem mais parecido ainda com a Mônica. Então aí na sua casa, no conforto da sua casa, você pode fazer a mesma coisa. Sempre fazendo do jeito que eu tô fazendo. Pega ali a faixa de preto que você quer, faz uma cobrinha, achata e vai colocando filete por filete do cabelinho dela até finalizar toda a cabecinha dela. Que é o que eu vou fazendo ali, ó. Coloco de um lado, coloco do outro e aí depois eu vou fazer a parte de trás da cabeça dela também, para poder finalizar o cabelinho dela.
E em seguida disso, a gente vai partir para a próxima etapa, onde eu não sei se eu cheguei a gravar, acredito que não, onde eu vou fazer esse filete preto, nessa linha preta, em toda a extensão do meu bolo da Mônica. Então você pode fazer do mesmo jeito que eu. Só tô ali arrematando um detalhe importante dos olhos dela e vou continuar seguindo e fazendo da nossa próxima etapa. Ó, tô deixando também esse filete preto marcando ali o formato da boca dela, tipo deixando uma profundidade. E a partir daí vou contornar todo o dentinho dela, como tá ali no desenho, tá vendo? O dentinho tá branco, mas eu vou fazer uma cobrinha preta de pasta e vou contornar o dentinho dela também. Isso vai deixar mais destacado ainda o dente dela, a boquinha dela e assim por diante. Então, veja a forma que eu tô fazendo e vocês podem replicar aí na casa de vocês. Bom, pessoal, voltamos. Então, meu bolo ficou exatamente assim, dentro da geladeira, tá vendo? Totalmente com isso filme. Aqui. Agora eu vou abrir para continuar a nossa modelagem. A gente vai finalizar agora fazendo o outro braço e colocando a orelha. Então, eu vou cortando. Cortei. Agora a gente vai colocar as orelhas e vamos fazer esse bracinho aqui. Uma coisa muito importante que eu quero falar pra vocês. Daqui umas 5 horas, eu tô saindo de viagem de Pomerode, Santa Catarina, pra Campinas, São Paulo, porque meu pai tá doente e eu vou substituir a minha irmã, que tá cuidando dele. Eu não tinha mais a minha pasta de chocolate natural para poder tingir da cor de pele, que é um nude. Deixa eu pegar aqui pra vocês, esse aqui, ó. Quando a minha pasta de chocolate tá naquela cor amarelinha de chocolate branco e eu uso nude, ele chega nesse tom de pele aqui. Então eu só tinha um pouco de chocolate de esculpir já tingido na cor branca. Aí quando eu coloquei o nude, eu consegui chegar no máximo nessa tonalidade. É um pouquinho diferente do que tá aqui na Mônica. Mas, como eu tô nessa situação de daqui a pouco tô partindo em viagem, vou congelar esse bolo até quando eu for embora, eu vou fazer o bracinho para vocês verem a modelagem com esse tom aqui mesmo diferente e vou fazer as orelhas. Mas, para vocês que estão aí em casa, quanto que você vai gastar para cobrir a cabeça dela, os bracinhos e a orelha? 500 gramas, seja de pasta americana na cor nude, tom de pele, ou se você já é minha aluna e sabe fazer a minha receita de chocolate de esculpir, você sabe que você vai precisar de 500 gramas desse chocolate de esculpir pintado na cor de pele, que é esse nude aqui que eu uso, tá ok? Então, vamos seguir para a próxima parte. Agora a gente vai finalizando a nossa bonequinha, nosso bolo. E o que eu fiz aqui para fazer esse braço, o último braço dela, né? Eu peguei bastante massa, fiz um cilindro bem grosso, um pouquinho como se fosse um croquete bem grosso e farto, cheio. Faço o movimento como se fosse um leve C, essa curvatura do C vai ser ali o cotovelo dela. Coloco na nossa personagem, faço o alisamento para tirar qualquer marca que tenha ficado das minhas mãos e dedos. E ali eu já começo a fazer o formato do braço dela. Então eu faço a parte do cotovelo, dou um alisamento, vou fazendo a parte dos punhos dela e depois eu vou fazer a parte da mãozinha dela. E vou esculpir cada dedinho, ó. Tô fazendo ali, aperto com a minha mão, eu tô apertando pra já modelar os dedos dela, tá vendo? Faço essa parte da modelagem, faço o alisamento para tirar qualquer marca que tenha ficado, empurro mais pra dentro esse bracinho dela, e aí daqui a pouco eu vou começar a esculpir cada dedinho dela. Então, conforme eu tô vendo ali no meu desenho, eu tenho 1, 2, 3, 4 dedinhos que aparecem pra mim. O dedão novamente não aparece. Mas mesmo assim eu vou fazer. Então eu começo a marcar com a esteca cada espessura de cada dedinho, deixo essas marcações bem evidentes, daqui a pouco vocês vão verificar. E depois, por último, eu faço o dedão da mãozinha dela para deixar mais realista essa parte dos dedinhos dela.
Então aí você pode repetir a mesma coisa, fazer igual eu. E ali a gente já tem ali o bracinho, o cotovelo, o punho, os dedinhos, a mãozinha dela, justamente totalmente demarcada. Na imagem vai aparecer melhor quando eu colocar aquela linha preta que a gente fez no olho, lembra? Que eu peguei um pedacinho de massa preta, fiz uma cobrinha e fui contornando ali o olho dela. Eu vou fazer isso nesse bracinho também, assim como eu fiz no primeiro bracinho. Mesmo que a câmera não esteja mostrando isso, não tem segredo você fazer. Você vai repetir o processo que eu fiz no primeiro bracinho. Porque ali nesse momento eu só tô alisando, tirando as marcações de dedo, da luva, esteca e assim por diante. Então por isso que não tá mostrando nessa questão. Mas não tem segredo para vocês fazer. Esse bracinho você vai pegar aí em torno de 80 a 90 gramas de massa, fazer um rolinho como se fosse um cilindro, um croquete bem grossinho, faz uma leve formato de C, aonde vira a curva do C é o cotovelo dela. Depois, com o que sobrou, você faz o punho e já puxa para a parte inferior, ali aonde vai ser as mãozinhas delas e os dedinhos também. Não tem segredo, é muito fácil de você fazer, tenho certeza que você não vai ter dificuldades nesse sentido. Agora eu começo a modelar a orelha. Pego um tanto de massa e aí eu começo a fazer um formato em C. Olha que a orelha dela não é marcada igual a nossa, seres humanos, né? Que tem um buraco, depois tem um desenho assim, assado. Não. É como se fosse um C bem grande. Ali eu vi que estava maior, eu peguei um pouco menos de massa. Faço bolinha, achato e com o formato da minha mão, do jeito como vocês estão vendo aí, eu vou fazendo o formato da orelha dela. Vou fazer isso tanto da parte direita quanto da orelha esquerda. E aí já vai finalizando o nosso bolo esculpido. Coloco mais ou menos no mesmo alinhamento, conforme a minha referência, o meu desenho. E pego novamente mais um pouco de massa e começo a fazer o mesmo procedimento. Faço bolinha, achato conforme o layout da minha mão, do côncavo da minha mão. Aliso para tirar as imperfeições e aí eu vou alinhar na mesma altura da outra orelha. E faço o alinhamento tanto superior quanto da parte inferior para ficar o mais alinhado possível. Ali eu tô alisando, ajeitando, coloco, vejo se tá no mesmo alinhamento, checo para ver essa questão, dou uma olhada para o meu lado, lá tá alinhado, perfeito, mais ou menos na linha ali do olho, né? E assim nós temos aí a nossa bonequinha, o nosso bolo esculpido da Mônica. E daqui a pouco eu vou postar foto deles cortado para vocês verem como ficou. Então, vocês vão fazer essa parte do filete em toda a extensão do nosso bolo conforme o nosso desenho. Lembrando que isso é opcional, fica ao seu critério querer fazer ou não. Então, são detalhes apenas opcionais. Mas, pessoal, dá aquela ajuda no canal, compartilhe o canal, se inscreve no canal, porque eu paguei muito caro para adquirir o conhecimento que eu estou compartilhando hoje gratuitamente com vocês. E o jeito que vocês podem retribuir por todo esse conteúdo gratuito, de graça, hoje um curso desse não sairia por menos de R$ 467. E aqui você está tendo acesso do início ao fim, do básico ao avançado, de graça, sem ter gastado nada, nem farinha, nem ovo, nem recheio, nem nada. Então, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal e é assim que você ajuda cada vez mais o canal a crescer e cada vez mais eu vou ter condição de compartilhar novos e mais novos cursos de bolos esculpidos, de personagens diferentes, para vocês poderem também estar ganhando dinheiro com isso, assim como eu já ganho dinheiro com isso aqui na minha localidade. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, espero que vocês tenham gostado do bolo. E assim ficou o resultado final do nosso bolo esculpido da Mônica. Um grande beijo no coração de vocês.